Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor Jesus nos concede, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Alegria estarmos aqui, irmãos, conhecendo mais a igreja do Senhor que está aqui nessa localidade, nesse bairro. Agradecer a oportunidade que a pastora Ivonete tem nos dado para nós estarmos junto com os irmãos, com a igreja, e dizer que Deus é fiel. Amém. As suas promessas são fiéis e a sua palavra é fiel. Amém, irmãos? Amém. Meus queridos, eu gostaria de trazer uma palavra nessa noite para a nossa meditação. E a igreja já foi cantada aqui hoje, né? Que a igreja do Senhor Jesus, ela foi fundamentada na rocha que é Cristo. A igreja do Senhor Jesus, ele foi o responsável de plantar a sua igreja no mundo, de plantar a sua igreja na terra, e ele fez através de alguns princípios que nós encontramos na palavra de Deus. E interessante que eu gostaria de contar para você abrir sua Bíblia lá no Salmo, no mesmo livro de Salmos, foi lido no início. Salmo 111. E o versículo 10. Missionário, que princípios, ou quais princípios são esses? Quais fundamentos são esses que o Senhor Jesus estabeleceu a sua igreja? Onde a nossa vida, a nossa casa, como Mateus ele fala lá no seu evangelho, foi construída, ou está sendo construída. Então, Salmo 111, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Então, quando nós lemos esse texto, quando lemos os evangelhos que foram escritos pelos 4 evangelistas, fica bem claro que esse é um dos pilares, uma das bases do relacionamento com Deus, da vida com Cristo, da vida cristã, como já foi falado aqui, é o temor a Deus. E onde há o temor a Deus, há a obediência. Não pode existir, irmãos, temor a Deus se não houver obediência. E também, onde há obediência, a consequência é o temor a Deus. E essa palavra temor a Deus, é temer de Deus? Não. Temer é reverenciar, é honrar, é colocar Ele, como diz lá, Mateus fala em Mateus 6, 33, é colocar o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Então a igreja, ela está baseada nisso. É verdade que há muitos outros princípios, mas eu escolhi esses 3 aqui para compartilhar. E eu me lembro que quando Samuel ele foi e disse para o rei Saul: tu vais, te dirija lá ao local de adoração, leva todas as coisas para fazer o sacrifício, porém me aguarda, para que quando eu chegar, eu vou realizar a cerimônia, nós vamos fazer o sacrifício, vamos oferecer a nossa oferta para Deus. E os irmãos conhecem a história que infelizmente o rei Saul não obedeceu, não esperou, não teve a paciência, e ele mesmo vestiu as vestes do sacerdote e fez o sacrifício, algo que ele não deveria ter feito. E quando Samuel chega, e ele vê tudo ali: você demorou, você não estava aqui na hora. E ele disse: Samuel,
o que o Senhor espera de nós é somente uma coisa: é que nós sejamos obedientes à sua voz, é que nós obedeçamos ao seu mandamento. Ele não está preocupado com sacrifícios, ele não está preocupado com, nós temos muitas atividades, nós fazemos isso. Não, o que Deus está preocupado é com a nossa obediência, é com o temor do Senhor, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus, no seu ministério, o que mais ele ensinou foi sobre a obediência, foi sobre a reverência a Deus, foi sobre esse relacionamento que nós devemos ter como um pai. A Bíblia, em diversas partes, ela mostra coloca em comparação o relacionamento de Deus conosco com o relacionamento da família, onde há esse laço que envolve todos os componentes da família, está envolvido o amor, e o temor a Deus envolve também o amor, porque ninguém pode amar quem ele não conhece. O temor e a obediência também está relacionada a conhecer a Deus, a conhecer o Pai. E aí vem também a confiança. Então, os irmãos percebem que há vários outros elementos que fazem parte disso. No nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. Porque esses elementos estão presentes, a confiança, a alegria de saber, a segurança que o nosso Pai nos dá. Como diz o salmista lá no Salmo 91, que todos conhecem, que nós estamos seguros debaixo das potentes asas do Senhor, nosso Pai. E o Salmo 46, ele fala que ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Então, é interessante, né? Aonde há o temor do Senhor, não há medo, não há temor, não há incerteza. Pastor Ivonete, não há dúvida, porque o amor lança fora todo medo. O amor de Deus lança fora as incertezas. O amor de Deus, aleluia, ele aquece o nosso coração, e nós sabemos que o Senhor está presente em nossa vida. Amém. Essa é a primeira coisa interessante, é o primeiro princípio, onde a nossa vida, onde a nossa casa espiritual está sendo construída. Agora vamos abrir a palavra do Senhor, 2 Timóteo, é um texto bem conhecido. 2 Timóteo capítulo 3, e o versículo 16 e 17, onde Deus ele usa o seu servo para transmitir a importância de nós estarmos debaixo do temor a Deus, debaixo da obediência, como também debaixo da autoridade da palavra de Deus, que é viva e eficaz, como diz o escritor dos Hebreus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16 e o 17. É um texto bem conhecido. Diz assim: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra. Então, irmãos, quando nós olhamos para esse segundo princípio, esse segundo pilar, onde a palavra revela que a Escritura forma, mas forma o quê? Forma o nosso caráter. Forma o nosso caráter com os traços da obediência, da submissão a Deus. E junto com isso, ela nos instrui. Quando tem um tempo de nós sermos corrigidos, também Ele nos corrige. Como o escritor Hebreus fala, que quando
E se a gente necessitar de disciplina, Ele também nos disciplina, assim como o pai disciplina o seu filho, porque Ele não quer que ninguém, que ele vá por um caminho onde Ele sabe que a consequência trará muitos males para a vida do seu filho. Então, todo pai, toda mãe tem a preocupação de guiá-los num caminho bom, de guiá-los num caminho que eles já sabem, porque eles experimentaram. Esse é o caminho bom. É como Deus, quando entrega a sua lei ao seu povo: eis aí o caminho, andai por ele, o caminho da vida, o caminho da bênção. Então o que vocês têm que fazer? Uma coisa só: obedeçam. Então nós vemos que a palavra, e o Senhor sempre se preocupou isso, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, irmãos, de dar a instrução ao povo. O salmista, ele continua a dizer que quando nós não sabemos o que fazer, como já foi falado aqui, que a gente clame a Deus, que a gente peça a sua direção, e ele diz: eu te ensinarei, eu vou te instruir e mostrar o caminho que tu deves andar. Então toda a preocupação de Deus foi essa, irmãos, foi instruir o seu povo. Toda a preocupação de Jesus no seu ministério, grande parte do tempo que ele dedicou foi a ensinar verdades, ensinar humildade. Ele veio e ensinou com o seu exemplo, ele instruiu os seus discípulos, os seus seguidores. Vocês querem ser os grandes, os maiores? Sirvam os outros, sirvam os seus irmãos, sirvam ao seu próximo, sirvam até mesmo o seu inimigo, aquele que te joga pedra, porque quando tu fizeres isso, tu vais amontoar brasa sobre a cabeça dele. E sabe o que vai acontecer? O nome do Senhor vai ser exaltado, vai ser glorificado pelos homens. Ele disse que os homens vejam as boas obras nas vossas vidas e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E como é que isso é feito? É com a palavra, é com a presença da palavra de Deus. Aleluia. A outra parte ele diz aqui que a palavra nos instrui e nos prepara para toda obra. Verdade, Senhor. A palavra tem esse poder, ela liberta, ela cura, ela transforma, mas ela também prepara para que os servos sirvam com excelência ao Senhor, sirvam para a glória e honra do nome dele. Aleluia. E quando nós tememos a Deus e obedecemos a sua palavra, aqui está dizendo o texto, a gente se torna sábio. Sábios. Pessoas que muitas vezes não têm uma instrução secular, mas o conhecimento de Deus que elas têm das Escrituras, elas são mais sábias do que pessoas que têm doutorado e pós-doutorado. Verdade. E é interessante que Paulo fala lá em Colossenses, e ele incentiva os irmãos a buscarem, porque esses tesouros da sabedoria ele tem que ser buscado. E um tesouro, uma pedra preciosa, nós não encontramos aí na rua, andando, tem que se cavar. Tem que ser muitas vezes profundo para buscar os diamantes, as ametistas, as pedras preciosas. Espiritualmente é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Irmão. E aí Jesus vem e fala que aquele que deseja, peça e você vai receber. Aquele que quer que a porta se abra, você precisa bater. E aquele que quer encontrar, precisa buscar. Quando nós buscamos, nós recebemos. Quando nós buscamos em Deus esses tesouros do conhecimento e da ciência que estão escondidos em Cristo, mas o Senhor abriu uma porta para que a gente, ao nosso alcance, para nós alcançarmos esses tesouros, irmãos. E esses tesouros vão nos tornar ricos espiritualmente, nos tornaremos homens e mulheres sábios diante de Deus, instruídos através da sua palavra. E para terminar aqui, irmãos, o que isso vai resultar, pastor? Em uma única coisa: um compromisso com Deus e com sua palavra. Amém. E qual é o nosso principal compromisso? É cantar? É pregar? É ensinar? É ajudar? Não.
O Senhor Jesus, ele disse, ele fez 2 convites. Você sabia que Jesus fez no seu ministério, ele fez 2 convites? 2 convites. O primeiro está lá em Mateus 11, 28, todos conhecem. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantos de nós não fomos, né, irmãos, aliviados? O jugo que pesava sobre nossos ombros foi quebrado. Nós somos libertos. Nós somos transformados pelo poder da palavra de Deus. Outros foram curados. Outros estão sendo curados. Outros estão sendo libertos e transformados. Porque o Senhor Jesus não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. O poder dele continua operando da mesma forma, aleluia. Ele continua salvando, ele continua curando, ele continua transformando através do poder da sua palavra. Paulo disse lá em Romanos 17, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, e nós vemos, e essa foi o primeiro convite que Jesus fez. E muitos vieram, muitos foram libertos de demônios, muitos foram curados, muitos tiveram a sua vida transformada. Homens que viviam praticando coisas, mas como por exemplo, eu sempre gosto de contar esse exemplo, que é um texto bem conhecido, que fala do propósito pelo qual Jesus veio. Está lá em Lucas 19, quando Jesus entra na casa do corrupto, né? Zaqueu, um homem que havia enriquecido, mas suas riquezas não puderam preencher o vazio da sua alma. Somente Cristo, quando ele entra na casa de Zaqueu, há salvação. E talvez você que esteja nos assistindo, ele também você tem essa mesma necessidade como Zaqueu, como tantos outros, mas você só precisa fazer uma coisa: abra a porta, aleluia, da sua casa. Porque Jesus, ele quer entrar e ele quer fazer morada, ele quer cear para que você tenha comunhão com ele. Assim foi com Zaqueu, assim foi com tantos, centenas e milhares de homens e mulheres que também abriram o seu coração, escutaram o convite de Jesus para vir a Jesus, e as suas cadeias foram quebradas e eles foram libertos pelo nome do Senhor. Agora, o segundo convite que Jesus faz, irmãos, ele diz, vocês vieram, muitos vieram, aí um belo dia ele disse assim, agora, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso foi o segundo convite que Jesus fez. O convite para nós nos tornarmos seus discípulos. E aí, quando muitos deles escutaram isso, ficaram, não, mas essa palavra aí está muito dura, essa palavra está muito pesada. Vocês querem me seguir? Renunciem. Vocês têm que negar a si mesmo, negar as suas vontades, para agora fazer a mim. E muitos começaram a abandonar o Senhor. Não, vamos embora, porque não vai dar certo. E a situação ficou tão crítica, né, que ele se volta para os 12 e pergunta, e vocês vão me deixar também? Vocês vão me abandonar também, como muitos já se foram? E Pedro se levanta no meio dos 12 e diz, Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia. Glória a Deus. Só Jesus tem a palavra de vida eterna, a palavra que transforma, que nos dá o direito, aleluia, de entrar naquela cidade pelas suas portas, porque Ele nos dá o direito de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, quando nós tomamos essa decisão, o que acontece, pastor? Voltemos lá ao livro dos Salmos, Salmo 119, que é o hino de louvor à palavra de Deus. E vamos ler aqui alguns versículos. Quando nós tomamos a decisão de seguir a Jesus, mas pastor, é somente isso? Nós temos que renunciar, tomar a cruz. Cruz é sinônimo de sofrimento, é sinônimo de perseguição. É verdade, é verdade. Porém, há também a paz.
também a alegria, há também a presença do Senhor. Todos os dias Ele fez a promessa: eu estarei convosco todos os dias até o fim. Aleluia. Amém. Muitos querem a presença de muitos, né? De homens importantes, mas nós temos aquele que é mais importante na nossa vida. O maior, o maioral, o Senhor de tudo, de todos, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele está conosco todos os dias. Aleluia. E por causa disso, o que nós vamos temer? Não precisamos temer nada, porque Ele, o Senhor, Ele é maior que problema, Ele é maior que aflição, Ele é maior que dificuldade. Aleluia. E Ele é aquele que dá a solução, que dá o escape. Louvado seja o nome do Senhor para todos. O Salmo 119, versículo 7 diz assim: louvar-te-ei com retidão de coração, quando eu tiver aprendido os teus justos juízos. Então, aqueles que decidem seguir a Jesus terão alegria, terão júbilo. Júbilo é um momento de uma alegria tão transbordante que a gente não suporta. É uma alegria que contagia, que nos enche de uma maneira. E essa alegria que vem da presença do Espírito Santo de Deus. Amém. Observarei os teus estatutos e não me desampares totalmente. De todo o meu coração te busquei, não te deixe desviar dos teus mandamentos. Aí o temor a Deus. Quando nós sabemos que o Senhor está conosco, que a sua presença é conosco, que Ele está conosco em todo lugar que a gente vá, e a presença dele nos enche também de alegria, de paz. E o temor de Deus é manifestado aonde a gente chega, aonde nós estamos, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, aonde quer que nós estejamos, o Senhor, Ele está conosco. E além disso, a sua palavra se torna, lá no versículo 105, que é um texto bem conhecido, que diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A luz da palavra de Deus, da presença do Senhor, ela vai iluminando o caminho que nós precisamos andar, para que nós possamos enxergar quando haverá pedras, quando haverá espinhos, quando haverá buracos, quando haverá o abismo. A palavra nos guia, a palavra nos orienta, a palavra nos instrui. Aleluia. Isso é motivo de nós exaltarmos e glorificarmos. Isso que significa ter tomado uma decisão de seguir a Jesus. Você não vai ficar andando para a direita para esquecer de direção. Não, nós teremos uma direção. E que direção é essa? É a palavra, é o manual, é a Bíblia. Aleluia. Ela é como lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos. E às vezes alguém fica assim com dúvida: mas não sei. É verdade, nós não sabemos. Mas a cada dia o Senhor nos ensina. A cada dia nós aprendemos. Como Ele disse: vinde a mim, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Todos os dias nós estamos aprendendo algo de Deus. Mas talvez alguém fique assim com dúvida: mas eu não sei, eu estou em dúvida. Não tenha. Vamos à palavra. A palavra, aleluia, ela expressa o amor de Deus. Salmo 37 é um texto bem conhecido. Diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, e não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Salmo 37, versículo 2: porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Aqueles que vêm ao Senhor Jesus, ele fala assim: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Amém. Versículo 4: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Aleluia. Se deleitar, irmãos, é adorar o Senhor, é honrá-lo, é saber que Ele está cuidando de todas as coisas. O deleite é uma alegria, é um prazer que nós temos de estar na presença do Senhor, servindo a Ele, seguindo em todos os momentos da nossa vida. E o versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia. Aleluia, Jesus.
quando Jesus nos chamou para sermos seus discípulos, tudo isso está em sua palavra. É somente isso. Não, há milhares e milhares, há mais de 8.000 promessas que ele faz para mim, para você, aleluia. Mas ele dá a certeza que na sua presença ele estará, nós estamos seguros, aleluia, como diz o hino, né? Seguros na presença do Pai. Que o Senhor Deus continue abençoando a tua vida, que cada dia nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor.